Recording in progress, podemos começar. Recording in progress, podemos começar. Muito bem. Meus amigos, bom dia a todos, a todas e a todes. É uma alegria imensa falar para um monte de quadradinho com nomes. Isso tem me feito muito feliz ao longo desses 2 anos e pouco. Fábio ali, agora vejo o Fábio. Agora vejo o Preto Campos, muito bem. Se vocês não me deixarem sozinho, eu ficarei absolutamente feliz da minha vida nessa manhã calorenta, desgraçada. Eu estou assim, parecendo periquito debaixo do sol, numa suadeira danada aqui. Eu tenho 50 minutos para falar, a gente tem que acabar para vocês poderem ir para outro lugar. Eu preparei uma fala que é a tentativa de fazer com que a gente possa entender um pouco esse campo da iluminação. Não vou falar de técnica, não vou falar de equipamento, não vou falar de refletor, né? Mas tentar, junto com vocês, e eu gostaria que fosse um bate-papo mais do que... Eu saio falando, né? Mas eu gostaria que fosse um bate-papo nosso, para a gente tentar juntos entender um pouco do que se trata, de fato, a iluminação, né? Como que a gente entende também, é um campo que me interessa muito, a questão do processo criativo, talvez por conta da minha trajetória dentro de um grupo que vem trabalhando ao longo dos anos com processos processo em todos os sentidos da encenação, né? Da dramaturgia, da direção, da cenografia, figurino, sonoplastia ou música composta, atuação, tudo em processo. Então, isso me interessa muito, tem me interessado muito. Então, é o campo que eu me dedico mais. E também o campo da criação, a questão conceitual, estética da luz, né? É o que eu venho fazendo ao longo desses anos. Eu fui me distanciando um pouco da técnica, né? Tenho uma formação, como toda a minha geração, que passa pelo palco. Nos anos 70, fazia parte dos grupos de teatro que migraram para as periferias paulistanas na tentativa de contribuir para a chamada revolução, né, que não veio. Ficamos aqui esperando e não chegou. Quer dizer, trabalhamos para ela, mas ela não chegou. E isso me afastou um tempo do teatro profissional. Depois eu voltei para São Paulo e vim para o teatro profissional. Eu digo vim para São Paulo porque eu estava em Mauá, que até então era um ABC um pouco mais distante da cidade, né? Hoje em dia a cidade já é uma coisa só, mas naquele momento ainda era pegar o trem e ir lá para o ABC, tinha um espaço entre uma coisa e outra, agora está tudo conectado. E entrando no teatro profissional pela técnica. Então, eu fui técnico de áudio por um tempo, depois percebi, entendi e apareceu a luz para mim com o Roberto Lage, um diretor, que naquele momento era um diretor que dirigia bastante, e o texto do Roberto Camargo, que loucura isso, porque o Roberto Camargo é o autor que tem Função Estética da Luz, o livro que a gente usa até hoje bastante, porque é um livro interessante, muito interessante. E o Gil Camargo tinha escrito um texto chamado Hello Boy, era um monólogo com Elias Andreato. E a luz ali daquele espetáculo, a dificuldade técnica, a presença da luz na peça, aquilo me chamou muita atenção. E aí eu mergulhei na luz e fui trabalhar com luz. Fiquei na técnica da luz um tempão, ainda meio mix de ator e técnico, e até que eu migrei completamente para a luz e fiz da luz a minha vida até então. Aí, dentro do grupo, do Vertigem, tive 2 experiências dirigindo, e as 2 direções que eu fiz foram direções ligadas à intervenção na rua. Um texto do Bonassi, o Maoísmo, que discutia a questão da revolução. Foi uma experiência ali na Rua 3 de Maio, onde fica a nossa sede. E a segunda foi uma intervenção lá no terreno da antiga rodoviária, da Luz, que discutia a questão da gentrificação e uma série de outras coisas. Aquilo, eu até falei sobre essa experiência lá. Bom, então, esse tempo todo dentro do grupo e a minha vida profissional expandindo, eu fui entendendo um pouco o que era a luz, né, nos seus diferentes campos de atuação. Seja exposição, seja show, seja desfile, seja
ópera, dança, enfim, outros diretores também. Foi muito importante para mim conhecer Eduardo Tolentino, conhecer um pouco do naturalismo com Tolentino, fazer o Ivanov foi um estudo absurdo para mim sobre luz realista, conhecer Miguel Falabella, porque não foi incrível ter feito Godspell com ele, Gabriel Vilela, Márcio Aurélio, enfim, eu fui passando por diferentes diretores, William Pereira, e tudo isso foi fazendo a minha percepção sobre o que era a luz, ela se abrir completamente, né? Não só a experiência minha dentro do grupo, mas esses outros diretores ou estas outras experiências, né? Isso fez eu pensar a luz de uma maneira muito plural e muito aberta, né? A questão da pesquisa e da experimentação fica porque é a base do nosso grupo, então eu sou uma pessoa de processos longos, de tempo dilatado, de pesquisa, de experimentação, é a minha história, um pouco é essa trajetória, então eu sempre vou acabar trazendo isso. Eu gostaria de começar a nossa conversa neste sábado perguntando a vocês, o que entendemos por luz? Alguém se arrisca a dizer alguma coisa? Vamos lá, isso não é uma prova, isso não vai dar ressalva. Vamos jogando palavras. Vai lá. Desenho com luz e sombra? Desenho com luz e sombra. Alguém mais se arrisca? Mas você quer saber no teatro? Não, porque luz, assim, genérico, eu penso num espectro de radiação eletromagnética. Mas no teatro, aí eu não teria exatamente uma resposta, eu acho. Nem arrisca. Você foi absolutamente científico aqui. No campo artístico, você não se arrisca. No campo expressivo, você não se arrisca a jogar alguma palavra sobre o que você... Não, é que eu acho que eu não saberia resumir, eu acho, assim, tipo, eu acho que tem muita coisa. Eu acho que, por exemplo, luz pode ser cenário, eu acho que luz pode ser dramaturgia, entendeu? Eu fico com muita... Não saberia dizer uma coisa que eu olho e falo, eu acho que luz é mais dramaturgia do que qualquer coisa. Mas, não, tá bom, dramaturgia. Tá, luz pode ser dramaturgia. Semiótica. Jéssica. Oi, alguém falou? Bom dia. Foco, Bom dia. Desejo, sensação... Desejo não, sensação, sentimento, questão de foco. Preto, tá muito baixo teu mic. Muito baixo. Eu estava ouvindo alguém falando, não consegui entender o que... Repete as palavras que você foi soltando. Pode falar de novo, por favor. Tá me ouvindo melhor? Agora, total. Tá. Eu diria, então, foco, sensação, tempo, não sei, eu colocaria essas palavras, o que a luz pode trazer. Jaqueline, você ia falar uma hora aqui, não? Sim. Pensando poeticamente, eu diria que a luz é uma brincadeira com cores em busca de provocar sensações. Trocando brincadeira por experimentação. Tá. Maravilha. Gente, eu acabei de olhar no relógio, já são 10h22. A gente tem muito pouco tempo aqui para um assunto desse tamanho. Vocês veem o lugar que a luz é colocada, né? Me dão menos de 30 minutos para eu falar com vocês e estabelecer um diálogo com vocês sobre a minha área, na qual eu labuto há 30 anos e tento refletir sobre ela há 30 anos. Eu deixo aqui registrado, já que está gravado, a minha crítica a esta condição. Gente, eu vou abortar a minha
isso que eu abri aqui, a não ser que alguém tenha mais alguma coisa para falar, e vou tocar o barco aqui, porque senão a gente não vai chegar lá no final. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Talvez uma ferramenta visual para dar sensações e espacialidade, a ver com desenho, mostrar pelo contraste. A luz acentua ou não tudo aquilo que está em cena, ou revelar, ou esconder, né? Dani, para você, o que é luz, Daniele Meirelles? Diga lá. Você achou que ia se livrar? É ser senhor do tempo e do espaço. É poder determinar tudo que... É ser senhor do tempo e do espaço, poder determinar Senhor. todos os acontecimentos e transformações e para onde as pessoas vão olhar esses acontecimentos, assim. Condução do olhar. Maravilha. Bom, a gente falou muita coisa que eu acho que está tudo contido no que é, né? Aí eu perguntei para as minhas pessoas, amigas, queridas, Marisa Bentivenha. Falei, Marisa, me manda uma frase do que é a luz para você. Ela mandou: iluminar é a possibilidade de conduzir os olhares poeticamente. Aí perguntei para o Camilo, meu filho, que também trabalha com luz, aliás, hoje faz racionais lá em Guarulhos. Aí ele falou, luz é a representação do sentimento oculto. Aí pedi para o nosso querido Chico Turbiani. Aí ele escreveu, iluminação é uma linguagem artística complexa, inteiramente baseada em uma matéria-prima que não conseguimos tocar, sentir, cheirar, e que, no fundo, sendo bem preciso, não somos capazes nem de vê-la. Aí Grisel Piguilhem, querida Grisel Piguilhem, manda, iluminar é sobre ver, e ver é sobre perceber. Então, posso dizer que, para mim, a luz diz sobre como percebo aquilo que meus olhos veem e meu cérebro traduz, dando sentido àquilo. Fazer luz deve ser das coisas mais complexas, porque transforma o mundo em algo tangível e subjetivo. Grisel Piguilhem, né? Bom, eu acho que a gente poderia ficar com tudo isso. Para mim, eu não me arrisco a fechar em alguma questão. Tem desde das questões, como foi trazido aqui pelo Gabriel, do espectro da radiação eletromagnética, poder do ser cenário, dramaturgia, a questão da presença da sombra no que é luz, né? A ausência de luz também é luz, né? Questão semiótica, o foco, sensação de tempo. Aí essas frases que me mandaram, para mim está tudo contido aqui. Uma outra questão que eu poderia lançar é se a luz deve servir ou se a luz deve propor. É uma questão que a gente discute muito, a questão da autonomia da luz. É por isso que estudantes de iluminação entram nos núcleos de experimento, às vezes com muitas ideias, e com muita propriedade, e com muita certeza, porque a gente provoca muito para que saiam desse campo da subserviência, de que o texto deve dizer tudo, de que a direção deve ter uma proposição para que se trabalhe, de que o espaço deve trazer o que é a luz, como a luz deve se colocar ali, que você tenha um projeto, que você tenha uma ideia, que você consiga, a partir do momento que os materiais que a escola propõe surjam, isso já dispara em você uma pesquisa. De materiais, ela pode ser tecnológica, ou conceitual, ou estética. Então, para mim, a luz deve propor. Isso seria uma pergunta que eu faria para vocês, mas eu já estou avançando aqui. A atuação da direção, da sonoplastia, de técnicas de palco, do humor como criação. Eu acho que, basicamente e fundamentalmente, é a questão da nossa matéria-prima. Eu acho que o fato da nossa matéria não estar em nós, não ser aquilo que a gente percebe, ou estuda, ou entende, também é isso, né? Mas não ser o nosso próprio corpo, não ser a nossa voz, isso nos coloca para fora de nós, né? Então, a gente tem que buscar nos materiais, nas lâmpadas, nos refletores fabricados para o teatro, a gente tem que buscar a nossa matéria-prima para poder se expressar. Então, nesse sentido, a construção do nosso trabalho, ela tem um dado artesanal, físico, manual, que transforma o nosso trabalho em algo peculiar, nesse sentido. Próximo da cenografia, poderia ser até dizer que é próximo da cenografia, que a cenografia tem que lidar com os materiais para construir os espaços, ou, né,
com outra matéria que não o seu próprio corpo, a sua própria voz, seu próprio olhar, né? Mas também tudo isso. Então, eu diria que a diferença básica está aí. Então, o tempo para que você construa uma ideia, ele é sempre muito diferente, né? Porque você precisa de uma escada, porque você precisa de um equipamento, porque você precisa conectá-lo, porque você precisa que ele chegue na mesa, porque você precisa direcioná-lo. Se você estiver trabalhando com os moving lights, aí esse tempo já é um pouco diferente. Mas você está com o digital tem problemas, o cabo não funciona, tem toda uma coisa física da matéria, desses materiais, que transforma a nossa criação com alguns percalços que a gente não pode prever, que a gente não pode saber. Então, isso faz com que as nossas proposições levem um pouco mais de tempo para que elas possam acontecer. Porque a minha grande pergunta, a minha grande briga e a minha grande missão dentro da Escola SP, ao longo desses 15 anos, WTF, colocamos iluminação como área técnica. É algo que eu discuto, é algo que eu combato, é algo que eu brigo, é algo que eu reclamo. Temos que descolonizar esta hierarquia dentro do teatro. Esta mania de colocar criativos e técnicos, né? Ok, temos técnicos de iluminação que penduram os equipamentos, que programam as consoles, temos técnicos que constroem cenários. Ok, eles também têm uma visão artística? Podem ter, mas a função deles é da técnica. Aí eu concordo. Mas o campo criativo da luz não tem por que a gente fazer essa separação. É algo que a luz ela é expressiva, a luz ela atua diretamente na cena. A luz é uma camada de sentido na cena. Pode não ser. Pode ser que a luz passe batido por tudo isso. Simplesmente faça uma noite azul, um dia âmbar, um foco aqui, um foco ali, um foco lá. Pode ser, mas também pode ser outra coisa, e deve ser outra coisa. Então, a gente precisa, diretores, dramaturgos, quem mais está aqui com a gente? Que outras áreas? Enfim, a gente precisa romper com isso. A gente precisa parar. Quando vai falar, nomina. Fala, direção, dramaturgia, iluminação. É chato, porque são 8 áreas, é chato. Mas pode não ser chato, vai ficar normal. Isso vai virar, é o tal a gente fala em letramento de gênero, a gente fala numa série de questões que a gente discute nos nossos processos, mas a gente não muda o nosso próprio processo. Então, a gente continua fazendo divisões, a gente continua fazendo separações. Eu acho que isso é uma questão que a gente, jovens, precisamos romper com isso. Então, eu não consigo... Eu entendo que isto vem de um tipo de teatro, lá do século XIX, e que perdura até hoje, que era quando a tríade, primeiro, direção, a dramaturgia, os escritores, os autores, os diretores, eram as figuras mais importantes dentro do teatro. Depois, os atores, então ficou essa tríade, direção, atuação e dramaturgia, que compõe o teatro e que domina o campo criativo do teatro, digamos assim. É hora da gente romper definitivamente com isso. 2022, teatro contemporâneo, performatividade, autor em cena, o aqui e agora, isso acabou. Ainda não avisaram todos, mas e todas e todos, mas isto já acabou. Então, Desculpa te interromper. Não, só vou ler uma coisa aqui, ó, que foi no chat, que é uma coisa que a gente conversa bastante, o Fábio falou aqui, ele, ó, assim como atuação, direção, etc., são técnicas de corpo, voz e escrita. Esse papo de chamar alguém de técnico, como se isso coloca automaticamente vocês no lugar de pessoas que não têm técnica para desenvolver o próprio trabalho. Todo trabalho tem uma técnica para ser desenvolvido, né? Só para concluir aqui. Eu acho que hierarquiza a relação, que eu acho que é uma coisa que não interessa para... Acho que para vocês não deve interessar, não deveria interessar, né? Para a geração de vocês, eu acho que é hora da gente romper com isso. A gente já rompeu com muita coisa, né? Mas o que eu percebo é que há uma dicotomia entre processo e discurso artístico. Os processos nem sempre são conduzidos e são parelhos com aquele discurso artístico que nós temos. O que vai para fora, às vezes é uma coisa transgressora, às vezes é uma coisa... Nem vou falar
de alguns exemplos que eu andei passando ao longo da minha vida, que eu vou mexer com ícones paulistanos. Mas, e aí, quando você vê o discurso, ele é transgressor. As pessoas vão ver e falam, uau, né? Mas aí o processo interno, ele tem hierarquia, ele tem poder, ele tem tudo isso. Então, eu acho que é necessário a gente romper. Aí vem essa questão do servir ou não servir. E servir é uma palavra muito forte. Então, podemos colocar amparar, apoiar, auxiliar, condizer, subsidiar. A luz, ela deve ficar nesse lugar? Ela deve estar nesse campo, né? Quando que ela está nesse lugar e quando não, né? A gente poderia apontar diferenças dessas duas possibilidades de atuação. No curso de iluminação, no módulo verde, a gente estuda luz realista, que é algo que caiu em desuso, que é algo que não se faz. Está muito presente no cinema. Tanto é que a gente trouxe a Amanda, que é egressa da escola, mas que é do audiovisual, para falar um pouco sobre fotografia e sobre luz em cena. Quais são as semelhanças, as diferenças e tal. Porque eu acho que essa base do realismo, que é você ter um texto com uma rubrica que aponta como a luz deve se colocar em cena. Faz noite, tem uma janela na casa e por essa janela entra uma luz que ilumina a faca. Tem um candelabro e esse candelabro ilumina de uma maneira bruxuleante a sala. Passa pelo espaço uma pessoa com uma vela. Enfim, aí o próprio espaço, a própria arquitetura da cena, portas, janelas, lustres, abajures, essas coisas todas. Uma questão cronológica do tempo. Então, tem uma série de dados que já estão colocados e que a luz tem que olhar para isso, e que a luz tem que trabalhar nesse sentido. Ela tem que amparar, ela tem que apoiar, ela tem que auxiliar, ela tem que condizer, ela tem que subsidiar essas questões. Ou a gente pode dizer que ela está a serviço da cena, né? Porque todos esses dados já estão colocados. Isso é menos criativo do que eu ter liberdade absoluta? Não, de jeito nenhum. E, aliás, isto é para lá de difícil. A experiência que eu tive com o Tolentino no Ivanov, do Chekhov, foi assim uma aula com os pintores impressionistas, entender como que eles captavam a realidade, entender que você é obrigado a dar coerência para qualquer coisa que acende no palco. Não é mais um movimento aleatório, um movimento que tem que fazer sentido. Então, a luz só pode incidir sobre um determinado ator, atriz, se alguma porta se abre, se alguma cortina se abre, se alguma luz é acesa, te coloca num campo de observação, de estudo da física, da natureza, dos materiais, que é muito louca. A gente chegou num grau de requinte no Ivanov, que o Zé Carlos Machado sentava, o espetáculo começava o primeiro ato ao meio-dia e terminava à noite, quando eles entravam para dentro da casa. Então, todo o lado direito do diretor, do palco, era a sala interna. Então, ali eu já preparei uma série de refletores que, ao longo do primeiro ato, começavam a trazer uma luz mais quente, como se fossem as velas sendo acesas lá dentro. Eu tive que construir um caminho do sol que cruzava o palco numa diagonal e terminava num ângulo quase frontal aos atores, né? E manual, não era digital, era analógico. Então, o Nelson ia lá, passo a passo, na mão. Uma construção muito louca. E, num dado momento, já quase noite, uma pesquisa de noite. Que cor é a noite? Não é azul. Definitivamente, é uma convenção do teatro, mas não é azul. Eu quero que alguém de vocês saia na noite, na sua casa, na rua, olhe para fora, me ligue e diga, Guilherme, está azul aqui hoje. Eu duvido que vocês vão encontrar isso. Então, eu tive que pesquisar. Aí eu cheguei numa cor que eu achei lá, o 355 da Rosco, Pale Violet, que dá um tom um pouco próximo ao luar. E o Zé Carlos senta, já quase noite, pega um cigarro, risca um fósforo, acende o cigarro e fuma. Eu tinha um refletor colocado exatamente em cima do rosto dele, fechadinho, num tom chocolate, que o Nelson ficava ali com o dedinho no botão, porque
era manual. Quando ele riscou o fósforo, a luz subia no rosto dele e abaixava. A cada tragada que ele dava, que a brasa se acende, ele dava um toquinho no refletor e a luz acendia no rosto dele. É uma construção de detalhe. Você pode ir fundo nisso, ou você pode ficar um pouco também no campo do possível. Mas é esta qualidade de construção, ou seja, tudo está dado pela cena, tudo está dado pela arquitetura, tudo está dado pela cronologia do tempo. Então, nesse campo, a luz pode atuar, e ela deve atuar, né? Mas também tem a outra possibilidade, porque senão as pessoas pensam que é simplesmente isso, luz, né? Mas não, tem aquela luz que o diretor chama um dramaturgo, chama uma equipe toda de criação, incluindo atuantes, incluindo humor, incluindo, sei lá, seja lá quais áreas o diretor vai trabalhar, traz o material que vai ser estudado, pesquisa-se por um tempo aquele material, parte-se para workshops, vai se construindo o texto, parece alguma coisa que vocês já ouviram falar, né? Vai construindo o texto, vão se trazendo ideias, vai para uma pesquisa de campo, observando os lugares e trazendo possibilidades de espaço, possibilidades de personagem, possibilidades de luz, possibilidades de materiais, e isso vai sendo construído coletivamente, todos ali trazendo as possibilidades para que aquela cena aconteça. E a luz está nesse lugar, como propositora da cena também. Em dados momentos, alguns trabalhos feitos em sala de ensaio, a luz é motriz de um dia de trabalho, ela pode ser. E aí, quando o espetáculo está em pé, quando você olha o todo, você fala, nossa, que luz, que presença, olha como a luz constrói isso, constrói aquilo, porque esse espaço e essa possibilidade foi sendo colocada, foi sendo dada, e, do outro lado, também vamos ver o outro lado, existe um engajamento daquela pessoa que está ali pensando a luz. Está presente nos ensaios, estudou, tem uma visão do todo, sabe do que se está discutindo, não está preocupado única e exclusivamente com o refletor que eu vou colocar e aonde. Essa visão do todo, para aquele da luz ou aquela da luz, que vai reivindicar espaço, que vai reivindicar o lugar de fala da sua área, ela requer este engajamento, requer este comprometimento, porque senão ela não vai acontecer. Então, acho que existem essas duas possibilidades e 300 mil outras, né? E eu não posso deixar de falar do meu querido, que está abolido esse termo na escola, mas meu querido processo colaborativo, que é o campo que eu atuo dentro do Vertigem durante anos e anos e anos. A gente foi experimentando diversas formas, mas o que importa é falar da colaboração, mais do que do processo colaborativo, que Antônio Araújo foi lapidando o colaborativo, que é a maneira como ele, diretor, atua, como ele trabalha. A gente experimentou várias possibilidades. Texto pronto, texto em processo. Texto em processo, dramaturgos sabem, é o caos, né? É o caos, é conflito, é crise, mas a gente experimentou várias possibilidades, né? O que importa para mim é a colaboração. O que importa para mim é entender que existe um jogo entre subordinação e coordenação. Num dado momento eu coordeno, num dado momento eu me subordino. Num dado momento eu escuto, num dado momento eu falo. Num dado momento eu atuo, num dado momento eu me recolho. Esse movimento, ele tem que existir, porque senão não existe diálogo, porque senão não existe construção, né, em conjunto. Então, é muito importante, e a gente fala muito isso no curso, é muito mais fácil eu mudar um refletor de lugar do que uma pessoa mudar uma parede do cenário de lugar. É muito mais fácil mudar 5 refletores de lugar do que mudar 8, 10, 12 mesas e cadeiras que estão distribuídas pelo palco. Então, a gente precisa entender esse jogo, quando que eu posso mudar, quando que eu não posso mudar, quando que isso é vital para mim. E eu tenho que saber argumentar. E eu acho que essa questão da colaboração, ela vai trazer a crise, não tem como. A gente se coloca em 4 pessoas, sentados numa mesa, pode ser até tomando uma cerveja, e discutindo um tema qualquer, vai gerar uma crise. A crise não significa um conflito que gere uma separação, ou que gere um cancelamento, como a gente vive tanto hoje. Não, estou falando de um conflito que constrói, de um conflito que faz avançar. A gente tem muito medo e muito receio da crise e do conflito. Parece que a crise e o conflito são do mal, são lugares que a gente não deve visitar,
porque eu vou brigar com você se eu entrar em conflito ou em crise, ou se eu entrar num embate. Eu lembro de embates, eu e Antônio Araújo, assim, de durarem semanas, de eu dizer para ele que a luz da cena era aquela e ele me dizer que não era aquela. Aí eu tentava de um outro jeito, para tentar colocar aquela luz que eu acreditava. E ele dizia, não, Guilherme, eu já falei, não é isto, não é esta cor. Aí eu mudava a cor, mantinha o ângulo, mantinha a qualidade. Não, Guilherme, não é por aí, não é. Até que chegava uma hora que ou eu convencia ele, ou ele me convencia. Na maioria das vezes ele me convencia, porque ele tem um poder de argumentação maior do que o meu e tem mais recursos teóricos do que o meu. Então, não, e ele é o diretor. Uma coisa que eu aprendi no colaborativo são as funções. Cada um exerce uma função, cada um é um especialista, uma é especialista numa área. Então, o diretor é o que articula o todo. Não tem como fugir disso. É o único olhar que está de fora. É o único olhar que a sua área é olhar o todo, é articular o todo. Então, não tem como. Você pode discordar, você pode ir para casa triste, pode ficar uma semana emburrado, como já aconteceu comigo também, de ficar emburrado porque o Tó dizia para mim que não era aquilo, ou que era insensível a uma determinada ideia que eu fiquei semanas elaborando para colocar na cena. Você vai embora para casa triste, mas tudo bem, é um problema seu, não é dele, não é da cena, que é o que mais importa, não é da cena. O que importa é a cena, não sou eu, não é você, não é ela, é a cena. Então, a gente precisa fazer um pacto de que a gente tem que construir a cena, que a gente tem que fazer essa cena avançar. As especificidades da iluminação na sua construção em relação com o tempo. A gente falou muito rapidamente e o nosso tempo está quase se esgotando, então, essa questão dos materiais, né? Eu trabalho muito com o processo de construção artesanal, eu trabalho muito com pesquisa de materiais, então eu preciso de tempo para pegar uma peça que era utilizada para apoiar uma mesa e transformar aquilo num refletor. Então, eu vou ter que abrir tudo aquilo, eu vou ter que reconstruir a parte elétrica, eu vou ter que entender a ótica daquilo, eu vou ter que ver como que eu vou fixar aquilo, eu vou ter que entender se aquilo cabe naquele momento ou num outro momento, como que aquilo entra, como que aquilo sai. Tem uma construção aí que o tempo é vital. O tempo e outra. Não só o tempo, se a gente volta do processo colaborativo que estava falando, ou da colaboração, nada chega na cena no primeiro momento pronto. O texto não chega pronto, a direção não está pronta, o ator, a atriz não estão prontos. Então, a luz não vai estar pronta na primeira vez que ela entra na cena. Eu acho que é um pacto que todos nós temos que ter, desse campo de algo que ainda é frágil, quando aparece. Então, a gente precisa ter a sensibilidade de olhar e ver as possibilidades que aquilo vai me dar, que aquilo vai me trazer. Então, eu posso olhar para aquilo e falar, putz, Guilherme, não sei se é por aí, mas aqui tem uma coisa que interessa, que eu acho que é esta cor, ou este ângulo, ou o momento em que você entrou e saiu com a luz. Mas o resto eu tenho dúvidas, ou seja, é fundamental para uma ideia que surge que você consiga perceber alguma coisa que pode ser desenvolvida ali e perceba a fragilidade desta proposição, porque ela vai ganhar corpo com o tempo. Então, vocês têm 3 semanas no experimento 3, não cobrem dos seus colegas e das suas colegas que as ideias cheguem prontas no começo. Tem que ter essa sensibilidade de perceber a construção dessa ideia ao longo do tempo, né? Isto é fundamental. Bom, a questão da experimentação, a questão da pesquisa e das outras possibilidades que podem existir no processo, no percurso do projeto. A tentativa e erro é parte da pesquisa, é parte da experimentação. Então, você não consegue... Os pesquisadores científicos, acadêmicos, eles têm uma pergunta, eles vão levantando hipóteses. Hipóteses, às vezes, muito furadas, que não tem nada a ver, até chegar numa hipótese que faz sentido, e é onde ele mergulha e onde ele avança a pesquisa dele. Por que na luz é diferente? Por que na dramaturgia é diferente? Por que na direção é diferente? Por que na atuação é diferente? Não é nada diferente. A sala de ensaio tem que ser um campo de experimentação, tem que ser um campo onde se tem liberdade para pesquisar. Você tem um compromisso lá no dia X da abertura, então deixa a coisa andar. Eu já fiquei
meses no Vertigem, sem saber o que eu ia fazer. A Rua do Bom Retiro, eu não sabia o que eu ia fazer, eu sabia o que eu não queria. Eu neguei o que eu tinha, eu neguei o que eu conhecia, porque aquilo não me contemplava. Eu não queria reproduzir sets para que as cenas acontecessem. O Antônio Araújo dizia para mim, eu quero o teatro e a cidade em atrito, eu quero os dois acontecendo ao mesmo tempo. Então, na minha cabeça, eu não podia fazer um set de luz, porque eu ia isolar o teatro da cidade. Então, eu fiquei sem nada, eu não tinha o que colocar no lugar. Passou um mês, eu não tinha o que colocar no lugar. Passaram-se 2 meses, eu não tinha o que colocar no lugar. E ele me perguntava, Guilherme, e aí, a luz vem quando? Eu dizia, não faço ideia, não sei, não me perturbe, não me pressione. E aí foi, até que um dia eu olhei para a rua e falei, meu, está aqui, o que eu vou usar está aqui. Como que eu não percebi? Os postes estão aqui, a vida toda, o tempo todo, eu olhando para essa rua, iluminado pelo poste, e eu não percebendo. E aí foi que eu descobri, comecei a produzir uma traquitana, não sei o que lá, pá, e aí a coisa andou. Então, este momento é muito importante. Quando vocês perceberem que o coleguinha ou a coleguinha está completamente perdido, é quase como se levantasse uma plaquinha, né? Criando. Então, me deixe em paz aqui. Vai vir, a ideia virá, mas me deixe em paz, porque se me pressionar é capaz de eu me perder. A gente falou muito rapidamente, só para reforçar, a questão do processo e do projeto executado, ou da cena, ou do espetáculo. Como eu venho de grupo, trabalho em grupo, minha vida é grupo, eu tenho ido para grupos diferentes, para direções diferentes, para coisas diferentes, então eu fico um pouco ligado nessas questões, sabe? Qual a relação entre processo e espetáculo? A maneira como criamos e a discussão que propomos. O espetáculo, projeto, executado, ele deve ter coerência com o seu processo? Eu acho que a gente, como artista, tem que ter coerência com o nosso discurso. Se a gente tem coerência com o nosso discurso, se a gente discute algo que tenta romper com tudo isso que está colocado no país nesse momento, a gente não pode reproduzir isso em sala de ensaio. A gente não pode trazer para a sala de ensaio o preconceito, o conservadorismo, a manutenção de um status quo que não faz mais sentido, a hierarquia, o uso do poder, porque eu estou numa função que me dá isso. Essas coisas não podem acontecer. Então, eu acho que é fundamental a coerência entre uma coisa e outra. Eu não acredito num artista que tem um discurso e tem uma vida diferente daquele discurso dele. Eu acho que isso, acho que não faz o menor sentido. Eu acho que a gente já passou dessa fase, a gente já rompeu com isso. Assim como eu não acredito em artista que não tenha uma leitura e uma visão do todo, que não saiba o que é se produzir, que não saiba como que você faz para que aquilo aconteça, quais são os caminhos, com quem que eu falo, onde que eu consigo liberação para isso ou para aquilo, como que eu articulo para poder estar na rua nesse momento. Enfim, são coisas que eu acho que para um artista contemporâneo isso não cabe mais, né? E essa coisa, né? A gente fala tanto em descolonizar e tal, então eu acho que a gente precisa trazer isso para o nosso trabalho. A gente precisa trazer isso para os nossos processos. A gente tem que estar muito atento quando a gente está usando do poder que a nossa função nos dá e a gente está subjugando os outros de uma maneira sutil, às vezes de uma maneira inconsciente, às vezes de uma maneira não maldosa, não intencional, mas está. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado. E se isso acontecer, e se o outro, a outra perceber, vamos discutir, vamos falar sobre isso, vamos conversar, vamos construir uma outra relação. Acho que isso me parece um caminho mais interessante, né? Então, reforçando, é fundamental o rompimento das hierarquias, a construção de uma nova história dos processos, né? A discussão sobre conservadorismo, ditaduras e demais questões tem que estar presente na maneira com que criamos. Romper com isso tudo é propor novas formas de criar. Finalizando, eu não proponho um retorno à criação coletiva. Longe disso, né? Mas sim uma aproximação aos processos colaborativos, né? Onde todos têm voz e as funções estão muito bem definidas. Sabemos o que cada um está fazendo na sala de ensaio e sabemos da responsabilidade de cada um para com a cena dentro da sala de ensaio. Eu proponho porosidade e escuta de todas as áreas. A cena deve ser soberana
e vamos tirar o pessoal de lado. Quando eu chego e falo para o Fábio mais duramente sobre alguma coisa que ele trouxe para a cena, às vezes é o jeito, às vezes é o ímpeto, às vezes é o calor da discussão. Nunca vai ser no campo pessoal, né? Então, às vezes nós latinos somos muito emocionais, né? Isso é uma coisa que a gente também precisa entender e aprender. Acho que às vezes existe sim agressividade. Ok, não estou dizendo que não existe, acho que existe, mas às vezes não. Às vezes toca na gente, naquilo que eu falei, porque a gente fala, poxa vida, mas eu fiquei pensando tanto nessa proposição, e a pessoa vem e me fala assim, tão diretamente, podia ter um jeitinho melhor para me falar isso, mas às vezes não tem. E eu reforço que, para mim, a direção tem a palavra final, e é isso que eu ensino, e é isso que eu falo dentro do curso, né? Mas essa mesma direção deve ter porosidade, escuta e sensibilidade, para dar espaço a todos os criadores, para absorver as ideias que podem contribuir positivamente para a cena. Eu acho que se o diretor ou a diretora forem espertas, vão saber que equipe tem na mão, vão saber que se abrir espaço para que todos tragam possibilidades e ideias para a cena, o seu trabalho vai ficar muito melhor, porque abrir possibilidades e espaço para criação, para colaboração, vai fazer com que seu trabalho fique até um pouco mais fácil. E uma frase que uma vez o Tó falou para mim, que é uma autora lá americana que ele estava lendo, ele pegou o trecho do livro na hora e leu para mim: levem para a sala de ensaio aquilo que vocês tiverem de melhor. Tentem cuidar para que as questões que a gente traz de fora não contaminem as nossas relações ali dentro. Normal, somos seres humanos e somos afetados por tudo aquilo que nos acontece, né? Mas é importante que a gente perceba que a gente também contribui para que algumas coisas desandem e algumas coisas não andem, né? Não sei se eu falei de luz para vocês, não sei se ficou claro o que é iluminação, mas eu não consigo pensar iluminação sem pensar nisso tudo, né? Então, eu acho que a iluminação ela está colocada desta maneira, com todas essas questões por trás, para mim. Agora, acho que um pouco eu toquei no campo da luz ou da construção, mas aí a gente deve ter muito pouco tempo aqui, 2 minutos. É uma pena, mas eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail para vocês. Se vocês quiserem avançar nesta conversa, fiquem à vontade para me chamar e para me lançar questões. Falei muito sobre iluminação, então, obrigado. Mas então é isso, gente. Alguma coisa que dá tempo de falar? Bom dia, Guilherme. Bom dia. Eu tô com a câmera desligada, sou Vitor, estudante de dramaturgia. Diga, Eu Vitor. fiquei curioso para saber, não sei se tem tempo para falar sobre isso, sobre a sua relação com o dramaturgismo na sala de ensaio e como essa presença, que ainda é pouco frequente em muitos processos colaborativos, afeta ou já afetou seu trabalho como iluminador, até nesses conflitos, né? Como dramaturgista, também como uma pessoa que vê o processo mais de fora, assim como o diretor, a diretora. Olha, com o dramaturgo, especificamente, sempre foram relações muito, muito tranquilas. Nunca foi um campo de atrito, porque isso não afeta diretamente a dramaturgia, né? O meu trabalho. O dramaturgo, no Vertigem, ele sempre teve um papel da crítica e sempre foi muito importante. Eu e o Chico, a gente conversou muito sobre isso e aí a gente começou a instituir, a partir do Filho, e isso aconteceu também no Roda Viva, um dramaturgo da luz, que isso foi uma coisa que a gente aprendeu
olhando como dramaturgia trabalha, como dramaturgista trabalha dentro da sala de ensaio, que é essa pessoa que te traz questões, essa pessoa que critica aquilo que você está fazendo, essa pessoa que te chama atenção para algumas coisas, que propõe discussões e temas, né? Para que você vá dando consistência ao seu trabalho. Nossa, eu acabei de fazer um acidente. Enfim, mas acho que é isso, Vitor. Nem sei se eu respondi exatamente a tua pergunta. Posso fazer um adendo? Bom dia. Pode. Oi, Gui. Não, eu fico pensando, a partir do que você falou, assim, a importância de um dramaturgo no processo, nesse lugar de um olhar crítico às relações e à construção da linguagem, de ter algum tipo de, não um domínio, né, mas ter algum tipo de relação com todas as linguagens, né? Então, conseguir minimamente pensar e dialogar sobre luz, sobre som, sobre, né, como que todas essas linguagens estão se articulando na construção de um discurso teatral, né? Para além de uma relação só com a direção e só com a dramaturgia, mas como que o dramaturgismo pode provocar todo mundo na sala, né? E eu acho que para isso é preciso buscar ter algum vocabulário básico para lidar com todas essas áreas, né? Pelo menos seria importante, talvez. Só um pensamento que me veio agora. No Vertigem o Duran, que está nesse lugar, a gente dialoga muito, mas porque a gente também é amigo, né? E mesmo ele não tendo um conhecimento específico da luz, a gente consegue dialogar no campo conceitual, né? E no campo estético das proposições que estão sendo trazidas. Acho que é importante mesmo, acho que é isso que o Chico fala, acho que seria interessante se pudesse expandir a atuação do dramaturgista como um crítico do processo como um todo, né? Não só no campo específico da dramaturgia. Aqui já é muita coisa, né? E tem a questão do tempo também, tudo mais, né? Mas seria interessante, né? Vou apagar minha luz aqui agora. Finalizando aqui no chat, estão agradecendo, acho que a Pri está dizendo que logo vão ter o terceiro encontro. Isso aí. Bom, gente, é isso. É o que eu tinha para hoje. O que eu tinha para vocês. Espero que a gente continue esse diálogo e que a gente se encontre por aí, em breve. Muito obrigado. Bom encontro, bons próximos encontros para vocês. Até logo.